Muito bem, então é enorme satisfação que eu apresento aqui o Daniel, ele que é graduado em Engenharia Mecatrônica pela Faculdade de Tecnologia e Ciências, e ele é graduado também em Medicina pela Universidade Federal da Bahia. Ele é mestre e doutor em Neurociências pelo Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ele tem pós-doutorado em Neurociências pela Universidade da Califórnia, em Los Angeles, sendo agraciado como Pew Latin American Fellow de 2019. Atualmente, ele é professor adjunto do Senai Cimatec e ele coordena o grupo de pesquisa e desenvolvimento em otimização cognitiva, que é focado no entretenimento dos fatores neuroergonômicos para a cognição durante o trabalho e a vida cotidiana, e além de buscar também entender o impacto desses fatores em neurodivergentes, especialmente pessoas com diagnóstico de transtorno do espectro autista e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele trabalha ou trabalhou com temas gerais de qualificação neural, como sono e sonhos, aprendizado e memórias e rasopatias. Tem experiência em análise de dados neurofisiológicos, além de engenharia biomédica, e ele se interessa em consciência, moral, funções executivas e cognição humana em geral. Daniel, é uma satisfação muito grande, prazer para a gente ter você aqui abrilhantando nossa sexta-feira, nossas sessões científicas, e eu vou passar a palavra para você agora. Obrigado. Obrigado, Obrigado, Ricardo. Primeiramente, bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui na Fiocruz Bahia, um centro de excelência aqui na Bahia. E um dos motivos, né, de eu voltar para a Bahia, na verdade, é para a gente assim, andar de mãos dadas com vocês e com todo mundo que planeja fazer estudos de excelência aqui na Bahia, porque eu sei que aqui tem muitos diamantes a serem lapidados e a gente precisa de lugares como a Fiocruz e como o Senai Cimatec está me dando essa oportunidade também, para a gente lapidar esses diamantes, né? E florescer a ciência e a tecnologia da Bahia para o Brasil e para o mundo. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história do meu pós-doc, tá? Eu fiz a minha pós-graduação toda em camundongos e ratos, né, em animais experimentais, não em seres humanos. Mas desde que eu estou aqui, há 9 meses, na Bahia, eu tenho trabalhado mais com humanos, até porque a gente não tem um biotério ainda lá no Senai Cimatec, né? Mas as curiosidades, geralmente, quando a gente estuda animal, a gente está querendo entender pelo menos alguns mecanismos que a gente não dá para fazer experimentos específicos em humanos, mas que a gente pode fazer em animais aí, certo? E uma das coisas que me fascina é como a gente transforma todo tipo de comportamento complexo que o ser humano é capaz de fazer e que os mamíferos, mais especificamente, são capazes de fazer, como é que eles codificam isso em atividades neuronais. A gente sobrevive ainda na neurociência, a gente vive sob a égide da chamada doutrina neuronal, ou seja, os neurônios conversam entre si para produzir todo tipo de comportamento complexo que a gente executa no dia a dia. E tem uma característica muito importante nisso, que é a questão de que a gente faz esse paralelo sempre entre o cérebro e o computador, não é isso? Mas tem uma questão que é especificamente em relação à memória, que no computador a gente tem uma caixinha específica onde tem a memória de uma determinada informação, uma foto, um vídeo, alguma informação específica. Mas na nossa memória, isso é guardado de forma diferente. Por quê? Porque quando o tamanho do nosso HD, quando a gente nasce, vai ser o mesmo até o final da vida. No computador, você pode guardar várias informações, encher o HD, você compra outro, bota mais, compra o HD externo, faz outras coisas. Mas no nosso cérebro, não. No nosso cérebro, a gente tem que balancear duas forças, plasticidade e estabilidade. Ou seja, você quer a memória estável o suficiente, que ela seja útil quando você recordar, certo? Mas você quer ela plástica o suficiente para que você receba novas informações e elas consigam ser codificadas. Então, você tem o que a gente chama de Stability Plasticity Dilemma, que é o dilema entre estabilidade e plasticidade. E o que que característica isso nos dá? A questão de a gente ter memórias ligadas, ou seja, o cérebro funciona de forma eficiente utilizando semelhanças entre experiências para
guardar aquilo que é semelhante em unidades neuronais ou em redes neuronais iguais. Então, essas memórias acabam ficando, por consequência, ligadas, certo? Por isso que quando a gente, no computador, se eu abrir uma foto, não vai aumentar a chance de ele abrir uma outra foto depois. Mas na nossa mente, não. Se a gente lembrar de alguma coisa, a gente vai e lembra, aumenta a chance da gente lembrar de coisas que têm características semelhantes àquela memória que a gente teve. Não é isso? Então, as memórias na nossa mente, no nosso cérebro, elas ficam conectadas, elas ficam ligadas, tá? Então, isso que mais me fascinava, porque eu trabalhei sempre com neurociência computacional, né, entendendo como neurônios individuais e grupos de neurônios produzindo oscilações funcionavam, qual era a dinâmica disso para produzir comportamento. E a gente tem um fenômeno que é exclusivo do nosso cérebro, que é essa ligação entre memórias. E a gente fala do fio da meada porque quem não perdeu o celular e aí fica, peraí, antes de tu estar aqui, eu estava aqui. E aí você aumenta a chance de lembrar onde você estava antes. E aí você vai para trás até você achar aquilo que você estava procurando. Então, quando você acha uma ponta de memória e você vai seguindo ela, como se fosse achando o fio da meada para poder achar qual é a memória final. E a gente precisa entender que mecanismos o cérebro usa para fazer isso acontecer. E para isso eu vou trazer um exemplo. Pronto. Esse exemplo é um exemplo, assim, eu acho que quem tem mais de 35 anos vai entender esse exemplo melhor. Pela data vocês estão vendo, 1º de maio de 1994, certo? Pois é, já lembrou e já fez as associações, né? Então, 1º de maio de 1994, eu não achei nenhuma foto minha com meu pai, mas como dizem que eu sou muito parecido com meu pai, tá aí eu e minha filha para representar. Então, eu estava na praia com meu pai, 1º de maio de 1994. Algumas horas depois, o que é que aconteceu? Grande Prêmio de San Marino de Fórmula 1, certo? E nesse Grande Prêmio de San Marino aconteceu que o nosso grande Ayrton Senna estava correndo e aconteceu esse acidente. Todo mundo lembra desse acidente, né? Quem estava pelo menos assim, jovenzinho nessa época, né? Com uns 10 anos para cima. Todo mundo lembra desse acidente. O mais engraçado disso, e vocês podem procurar na memória de vocês, é que vocês vão ver que sempre que vocês têm algo extremamente traumático na vida de vocês, vocês lembram de tudo que está acontecendo ao redor. 11 de setembro também é a mesma coisa, né? Eu lembro exatamente que tipo de brincadeira eu estava fazendo com meu pai na praia naquele dia. Eu lembro para onde a gente foi, onde a gente almoçou, para depois ir para casa e assistir a corrida. Eu lembro de tudo, todos os detalhes. Então, essas memórias ficaram conectadas estando horas de distância à parte. Essas memórias conectadas, como é que a gente define que essas memórias estão ligadas? A gente diz que quando a lembrança de uma memória aumenta a probabilidade ou a chance de você lembrar outra memória. Então, você diz que elas estão conectadas. E aí a gente pergunta, poxa, como é que a gente faz para avaliar isso experimentalmente? Uma pergunta meio, né? Aqui a gente está falando dessas memórias conectadas, elas estão conectadas no tempo, porque elas estão próximas no tempo e aí ficaram conectadas por esse motivo. Esse é um dos mecanismos. Existem outras formas de conectar memórias, do ponto de vista semântico, do ponto de vista de ter objetos semelhantes que participam de duas memórias, mas nesse caso, o que eu estou falando aqui é de memórias conectadas no tempo. Como é que a gente investiga isso? Por exemplo, a gente bota um camundongo para explorar um contexto A, 7 dias depois a gente coloca ele para explorar um contexto B, 5 horas depois um contexto C, 2 dias e o choque, no contexto C. Depois a gente faz testes. A gente testa ele no contexto C, onde ele tomou choque, no contexto B, em outro grupo, né? E no contexto A, onde ele explorou 7 dias antes. O que é que acontece do ponto de vista comportamental quando a gente faz esse experimento? A gente vê que o contexto explorado 7 dias antes, ele apresenta o freezing, que é um comportamento natural dos roedores para demonstrar que eles estão lembrando onde eles tomaram choque, eles estão lembrando aquela memória, eles congelam
porque eles não conseguem reagir. É o que a gente chama de inescapable shock. Você bota ele numa caixa, ele não tem para onde fugir, a única alternativa dele não é fight or flight, é freeze. Ele congela, tá? Então, o que é que acontece? 7 dias, ele não congela. É como se ele falasse, não, essa caixa aqui não tem nada a ver. A caixa onde ele tomou choque, ele congela. Só que a caixa onde ele não tomou choque, mas experienciou antes, ele também congela. O que significa dizer que, quando eu coloquei ele na caixa que ele experienciou 5 horas antes, aumentou a probabilidade dele lembrar a caixa que ele experienciou 5 horas depois. Certo? Então, essas memórias da caixa B e da caixa C ficaram conectadas. Então, comportamentalmente, é assim que a gente investiga isso. E aí a gente fala, tá, qual é o mecanismo? Como é que isso acontece? Por que que isso acontece? E aí, em 2009, o Alcino Silva, né, que é o português, onde eu estava no lab dele lá na UCLA, ele propôs de que isso aconteceria através de o uso das mesmas células. Bastante simples, mas dizendo assim, você tem um grupo celular aqui, você tem um grupo celular, acontece uma experiência A. Essa experiência A vai recrutar um grupo celular aqui em amarelo para codificar essa experiência. Se você coloca uma experiência B muito perto no tempo da experiência A, o que vai acontecer é que essas células em amarelo, por elas terem ficado ativas recentemente, elas vão continuar muito ativas, elas vão ter excitabilidade aumentada. Significa dizer que elas vão ser também recrutadas para codificar B. Mas se você colocar uma memória Z, ele já recruta outras células que não tem nada a ver. Por que que ele propôs isso? Porque o Alcino já estudava há muito tempo um fator molecular chamado CREB, que é um fator de transcrição. E o CREB, ele está bastante aumentado depois de uma experiência e ele está extremamente relacionado, intrinsecamente relacionado com o aumento de estabilidade neuronal. Então, ele sugeriu, o mecanismo acontece uma experiência, o CREB vai aumentar, essas células vão ficar mais excitáveis e vão ser mais fáceis de ser recrutadas para a memória que vem logo depois. Beleza? A gente chega e demonstra isso experimentalmente, marcando quais são as células que foram ativadas e olhando para a atividade delas 5 horas depois. E a gente vê essa curvinha aqui em verde, escuro, mostrando que as células que foram recrutadas, que são essas GFP positivas, 5 horas depois elas estão mais excitáveis, certo? Enquanto as que não foram marcadas, ou as que foram, os animais que foram colocados na home cage e não num contexto novo, apresentam comportamento diferente. Quando a gente olha, uma outra forma da gente olhar isso, é a gente olhar lá nas células, a gente registrar essas células e ver quais são as células que foram ativas. E eu vou mostrar como é que a gente faz isso. Quais foram as células que foram ativas quando a gente coloca ele em A, B ou C? E a gente vê que o overlapping, ou seja, a interseção, as mesmas células são utilizadas. 30% das células são utilizadas para codificar as memórias A e C, ou seja, 7 dias de diferença, enquanto as mesmas, ao redor de 45%, são usadas para codificar B e C, ou seja, o grupo celular que é utilizado para codificar as duas memórias que são mais próximas é maior. Então, como elas compartilham as mesmas células, então, quando eu lembro de uma, eu acabo aumentando a chance de lembrar da outra. Tudo certo até aí? Beleza. Então, como é que a gente faz para investigar essas células? E aí, isso é uma coisa que foi desenvolvida lá na UCLA e é um dos focos do meu interesse de ir para lá. Por quê? Porque quando eu fiz no meu doutorado, a gente utilizava microeletrodos para colocar no cérebro e identificar a atividade dos neurônios no tempo. Só que esses microeletrodos, a gente sabe que sofrem um processo chamado de gliose, né? É uma cicatrização do sistema nervoso central, ao redor da ponta do eletrodo. Então, você aumenta a impedância e diminui, com o tempo, a capacidade de detectar os neurônios. Então, eu colocava 32 eletrodos, registrava 70 neurônios, que 48 horas depois viravam 30. Certo? E ainda assim eu perdia a questão da localização, será que é esse neurônio que está disparando, será que é aquele? E aí foi desenvolvida essa técnica chamada de com miniscope, né? O que é isso? É imaginamento com cálcio. Resumindo, o que a gente faz
a gente injeta um vírus que tem uma proteína chamada, o RNA de uma proteína chamada GCAMP6F, e essa proteína, ela faz o quê? Ela tem uma camodulina que se liga a cálcio, e quando ela se liga no cálcio, ela fica fluorescente. E o que é que acontece quando um neurônio dispara? Abre receptores NMDA, entra cálcio, a rodo, como a gente fala aqui na Bahia. Então, entrando muito cálcio, se liga na camodulina, a célula fica fluorescente, certo? O que é que o pessoal desenvolveu lá? Colocação de microlentes, que são de 1 a 2 milímetros de diâmetro. A gente coloca aqui a gente fazendo a cirurgia no hipocampo, né, que é uma região relacionada com memória espacial, e por isso a gente coloca nos contextos, e assim a gente está vendo memória espacial. E aí o que a gente vê? Coloca esse mini microscópio aqui, que pesa 3 gramas, e coloca no camundongo, e ele faz isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui só para vocês verem. Isso aqui é um dado meu, na verdade. O animal está aqui com o microscópio na cabeça e ele anda tranquilamente com o microscópio na cabeça, e a gente vendo, o que é que a gente vê? A gente vê isso aqui, ó. As células piscando. Cada vez que elas estão ativas, elas ficam piscando. E quais são as vantagens de utilizar isso? A gente consegue rastrear as mesmas células por dias a meses. Eu já consegui por 1 ano e 2 meses. Registro de largas populações neuronais, até 1000 células eu consigo registrar ao mesmo tempo. Identificação de tipos celulares, então eu posso conectar esse GCAMP6F aqui e posso colocar para ele ser sensível a um determinado fator de transcrição. E pode ser uma proteína, pode ser, sei lá, a GAD. Só tem em neurônio inibitório. Então, só neurônio inibitório vai expressar e eu consigo identificar só os neurônios inibitórios. Eu consigo fazer vários tipos de identificação baseado nisso. O ponto negativo é que tem baixa média resolução temporal. Enquanto eu consigo ver na escala de milissegundos com eletrodo, aqui eu consigo ver com maior dificuldade. Então, usa essa tecnologia. E o problema, quando eu cheguei lá, é que o pessoal não tinha como analisar esses dados de forma efetiva. Então, isso aqui foi uma das partes do meu trabalho, foi desenvolver a tecnologia para analisar esses dados no tempo. Você tem uma imagem, você tem que transformar isso em neurônios que estão ativando no tempo, certo? Então, uma das coisas que o pessoal fazia era detecção de células em registros separados. Pegava o contexto 1, contexto 2, contexto 3, aquele A, B e C, fazia a detecção das células, tem algoritmos para detectar essas células, e depois alinhava esses para você conseguir fazer o registro da mesma célula em seções diferentes. O que é que está acontecendo com essa célula aqui e lá? Porque a grande vantagem disso é eu poder acompanhar a célula por vários dias, certo? Então, o que a gente mostrou é que, do ponto de vista matemático, se a gente pegar as seções, alinhar antes e detectar as células num contínuo de seções, a gente consegue aumentar, melhor a detecção, a gente detecta mais células, a definição da silhueta da célula, a gente define com melhor qualidade, e a gente faz a separação da atividade desses neurônios que estão muito próximos. Então, tem um brilho aqui e tem outro brilho aqui. Como é que eu sei que quando essa daqui brilha, que não é essa daqui que está sendo ativada? Então, quando as duas estão muito próximas, a gente precisa separar essa atividade. E a gente separa melhor quando a gente faz esse outro processo. Isso aqui está disponível para a comunidade científica, quem quiser utilizar. É um pipeline de análise em MATLAB para poder fazer isso aí. Isso é uma coisa que a gente está, inclusive, foi convidado para poder fazer a publicação desse pipeline. A gente colocou disponível, mas eles querem que a gente faça isso. E quais são as características que eu posso avaliar quando eu tenho atividade neuronal no tempo? Então, uma coisa é, a célula está on ou off, é binário, não é isso? Ela está ou ligada ou desligada e eu vejo o overlap delas, né? Quantas estiveram ligadas aqui, quantas estiveram desligadas aqui. Agora, quando eu tenho atividade no tempo, eu posso ver muito mais coisa. E aí, essas coisas eu vou mostrar um exemplo aqui que todo mundo conhece, que é baseado em artigo científico e laboratório, tá? Então, digamos que a gente tem 2 artigos aqui, um publicado em dezembro de 2010, outro em dezembro de 2013, 3 anos de diferença, certo? E o problema é, você não sabe quem escreveu o artigo. A única coisa que você tem é informação sobre o laboratório
e o funcionamento do laboratório durante o período de 2010 e 2013. O que é que você pode fazer? Esse é o desafio. O que é que você pode fazer para descobrir quem escreveu os artigos? Certo? Já entenderam a metáfora, né? Quem escreveu os artigos são os neurônios e você tem que descobrir. O que é que vocês vão fazer? Pega a lista de membros em 2010 do laboratório, pega a lista de membros de 2013 e você vê que tem aqui uns 60% de overlap. Então, você vai dizer, poxa, foram esses 3 que escreveram esse artigo e escreveram aquele outro artigo. Beleza? Isso é uma possibilidade, certo? Agora, quando eu tenho a atividade no tempo, a atividade dessas pessoas no tempo, digamos que eu meço essa atividade das pessoas no tempo através dos e-mails enviados antes da submissão. Eu tenho um relatório dos e-mails enviados. Então, olha aqui, ó, a submissão foi aqui, ali no final, submissão foi aqui, os artigos, e eu olho antes. O que é que está acontecendo? Eu vejo que aqui, quem estava mandando, quem estava mais ativo, quem estava mandando mais e-mail, porque quando a gente está nesse processo de submissão, todo mundo sabe, a gente troca e-mail o tempo todo com os coautores e etc., e com o revisor. Enfim, a gente está vendo aqui quem está mais ativo, quem está mais ativo, quem está mais ativo aqui são esses 3. Então, aqui o que está comum entre os dois é o azul, certo? Então, quando eu tenho atividade, eu tenho uma outra forma de avaliar isso. E eu ainda tenho uma coisa mais rebuscada ainda para avaliar. Quando eu estou mandando e-mail, eu posso estar mandando e-mail para várias pessoas diferentes. Eu posso estar tendo um problema de família e mandando e-mail para um bocado de gente da minha família. E por isso eu estou bastante ativo. Não quer dizer que eu estou relacionado, que esses e-mails que eu estou mandando são relacionados com o artigo. O que é que eu posso fazer? Eu posso ver, se eu sei que quem escreveu o artigo está dentro do mesmo laboratório, eu posso ver as pessoas que mandaram o artigo mais ou menos na mesma janela temporal. Quando a gente está agoniado para mandar o artigo, o que é que a gente faz? Eu mando o artigo, fico logo doido, a outra pessoa também quer responder logo e a gente fica no bate-bola. Então, a gente vê numa janela temporal quem foi que mandou o artigo mais ou menos dentro da mesma janela temporal. Ou seja, a gente vê que esses 2 aqui estão mandando artigo mais ou menos no mesmo tempo e esses 2 aqui mais ou menos no mesmo tempo. Certo? Então, eu tenho 3 níveis hierárquicos, que eu posso dizer assim, de investigação tendo atividade neuronal, que aqui a gente falando da atividade neuronal, e esses 3 níveis são, eu posso avaliar o tamanho da interseção das células, ou seja, quem está ativo em um, quem está ativo no outro, sendo que eu considero aqui só a 0 ou 1, ou ativo ou inativo, certo? Qual é o outro nível que eu tenho? É avaliar a estabilidade da atividade neuronal. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente vê que eu tenho células ativas em A e em B, mas eu tenho essas células em roxo que estão ativas igualmente nos dois. Eu tenho essa célula que está ativa nos dois, mas ela está mais ativa em A. E eu tenho essa célula aqui que está ativa nos dois, mas está mais ativa em B. Então, o nosso sistema nervoso ele não é simples assim, ó. Célula que está ativa aqui está funcionando. Não é só analisar o tamanho da interseção que é suficiente. A gente precisa saber qual o nível de atividade desses aí e em que momento específico. E sendo um pouco mais complexo ainda, levando a outro nível de complexidade, aqui a gente tem, por exemplo, a atividade celular, e aqui a gente está... Aqui é o calcium trace, é o traço de cálcio daqueles marcadores. Cada linha vermelha dessa aqui é considerada uma atividade neuronal. E quando a gente faz a correlação de quem estava ativo ao mesmo tempo que quem no contexto A e no contexto B, a gente vê essas 2 células aqui, que vocês podem ver aqui, ó, quando essa está ativa, essa está ativa, quando essa está ativa, essa está ativa, e assim vai. Você vê aqui nesse pontinho que elas estão com a correlação alta de atividade, ou seja, elas estão ativas ao mesmo tempo. E isso a gente chama de estabilidade da coatividade neuronal. Significa dizer que essas 3 células aqui, essas 3 aqui formando esse triângulo, essas 3 estão ativas igualmente ao mesmo tempo nas 2. Então, a chance de elas estarem codificando as 2 memórias é muito maior, certo? Ok. Todas essas aqui, essas citações aqui, são evidências de uso desse tipo de técnica, ou seja, quais as células estão ativas, como as células estão ativas, que é a estabilidade da atividade neuronal, e estabilidade da coatividade. Todos esses 3 aqui têm evidências de que
ajudam na codificação de memória espacial, no hipocampo, principalmente. Porém, eles ajudam a ligar as memórias? Isso é o que a gente queria saber. Então, a gente pegou essas 3 características e a gente investigou eles durante a investigação de fenômenos ou mecanismos regulatórios desse processo, mecanismos neuromodulatórios e se isso acontecia em outras regiões relacionadas com codificação de memória espacial, tá? Então, primeira coisa que a gente fez, olha só, eu sei que existe um mecanismo de ativar as células, aumentar a estabilidade delas, mas se elas ficarem excitáveis o tempo todo, elas vão ligar todas as memórias, e isso é pouco eficiente. Então, se eu tenho um mecanismo de ligar, eu tenho que ter um mecanismo também de desligar, certo? Então, esse é um mecanismo regulatório. E a gente mostrou, isso é muito curioso, principalmente para a Fiocruz, que eu sei que trabalha muito com isso, que está relacionado com o CCR5, CCR5, né? Todo mundo sabe aqui que o CCR5 e o CXR4 são 2 receptores importantes para infecção por HIV, não é isso? O CCR5, ele está sendo expresso em células imunológicas, mas não só em células imunológicas, mas nos neurônios também. E a gente mostrou que o CCR5, ele é o responsável por desligar esse sistema de alta excitabilidade. Como é que a gente mostrou isso? O paper é bem denso, eu estou trazendo mais aqui, focando na parte celular e de redes, tá? Mas a gente pode, quem tiver dúvida, eu posso detalhar um pouquinho melhor. Então, o que é que a gente utilizou? A gente fez no hipocampo e utilizou um RNA de interferência. Ou seja, a gente inibiu a expressão desses receptores em células específicas, certo? Então, a gente inibiu isso aqui e a gente vai sempre ver esse gráfico, tá? Vai ter o contexto que foi ligado, a memória que foi ligada, um contexto novo, que é como se fosse um controle para dizer assim, ó, isso aqui não liga, e um contexto que ele tomou choque para a gente mostrar que ele ligou, certo? E o que é que acontece? Com 2 dias, a gente tinha mostrado com 7 dias, mas depois a gente descobriu que com 2 dias já era suficiente para ele não ligar as memórias, certo? Então, a gente não ia ficar fazendo coisa de 1 semana, porque seria um experimento muito longo, a gente faz com 2 dias. E a gente mostrou aqui, utilizando o RNA de interferência controle, que ele lembra do lugar onde ele tomou choque, mas ele não liga essa memória com algo que aconteceu 2 dias antes, como não deveria ligar, e nem aumenta freezing, isso aqui é um controle, né? Ele nem aumenta o congelamento se eu colocar ele num contexto novo que ele nunca viu, né? Então, ele não vai congelar lá porque é um contexto novo. Pelo contrário, o camundongo e o rato, eles têm tendência a explorar novidade, né? Só que quando eu coloco um RNA de interferência para o CCR5, o que é que acontece? Ele liga. Ele faz a ligação. É como se eu tivesse desligado o botão de desligar. Então, o CREB aumentou a estabilidade, só que o CCR5 ia desligar. Eu tirei o CCR5 da jogada, ele não desligou. Continuou ligando, mesmo por 2 dias. Certo? Quando eu olho para a atividade celular, e aí eu vou ver o overlapping, né, que é a interseção entre esses aí, tamanho da interseção, o resultado é meio dúbio. Ele só é significativo se eu fizer a comparação de vários intervalos, 5 horas, 1 dia, 2 dias, 7 dias. Se eu fizer só esse daqui, ou só esse daqui, ou só esse daqui, ou só essa comparação aqui, estatisticamente não é significante. Ou seja, o overlap não é suficiente para explicar esse fenômeno. O que é que a gente faz? Vamos ver se a estabilidade da atividade neuronal é suficiente. O que é que a gente faz nesse gráfico? A gente olha qual a probabilidade de uma célula que estava altamente ativa num contexto dela permanecer ativa no outro contexto. Certo? Então, se ela estava muito ativa aqui, qual a probabilidade dela estar muito ativa aqui também, entre A e B? Se eu coloco 5 horas de diferença entre essas 2 experiências, eu vejo que as 10% mais ativas, elas têm uma probabilidade cerca de 4 a 5 vezes maior do que a chance de permanecer ativas.
num indivíduo wild type, né? Mas se eu utilizar um animal knockout para CCR5, ou seja, que ele não tem CCR5, o que é que acontece? Ele chega a ter 6 vezes mais provável dessas células, esses 10% de células, estarem ativas também na outra memória. Ou seja, está ativa aqui, a probabilidade dela estar ativa também na outra memória. Quando eu olho para 2 dias depois, olha o que acontece. No CCR5 knockout, ele está praticamente igual ao wild type a 5 horas. Ou seja, por isso que ele faz o link. Porém, o wild type, ele reduz para quase 1. Ou seja, a probabilidade é quase a mesma. É quase, ó... Quando eu normalizo para 1, 1 significa que ele tem uma probabilidade, não é nem maior nem menor, a probabilidade igual, como qualquer outra célula de estar ativa. Certo? Então, ele está aqui. A gente fez um controle também, considerando das células menos ativas para as mais ativas, e a gente vê que essa diferença também é significativa. Ou seja, o tamanho da interseção não foi suficiente, porém, a atividade foi importante. Certo? Aí a gente vai para um mecanismo neuromodulatório. Como é que a gente faz o mecanismo neuromodulatório? A gente sabe os neurotransmissores neuromoduladores, né? Tem serotonina, dopamina, noradrenalina, que é o caso aqui, o locus coeruleus, que é geralmente reconhecido por controlar através de noradrenalina, mas ele faz um co-release, não sei se vocês sabem disso, ele libera junto a dopamina, não é só noradrenalina. Ele faz um co-release de dopamina. O que é que a gente fez? A gente usou um vírus CAV-CRE, que é um vírus retrógrado. O que é que ele faz? A gente injeta ele no hipocampo e os axônios, como se chupassem esse vírus e mandasse para o corpo celular. Então, ele pega esse vírus, manda para o corpo celular e a gente injeta um outro vírus aqui no locus coeruleus. O que é que a gente faz com isso? A gente identifica e a gente pode inibir ou estimular apenas as células, o grupo celular do locus coeruleus, que projetam para o hipocampo. Então, a gente sabe que o locus coeruleus projeta para várias regiões do cérebro, mas a gente não quer fazer isso, a gente quer ser específico, a gente quer inibir só as células que projetam diretamente do locus coeruleus para o hipocampo. Quando a gente inibe essas células, o que é que acontece? 5 horas, né, experiência de 5 horas, tá aqui o link normal. Lembra aquele Vzinho que eu falei? Esse V aqui, ó. Linked, controle para baixo e o shopping. Então, houve linking aqui. Porém, quando eu inibo as células do locus coeruleus que projetam para o CA1 no hipocampo, né, para a região do hipocampo, não acontece linking. Ou seja, o sistema do locus coeruleus, aqui a gente, não estou falando, a gente descobriu no decorrer do artigo, a gente mostra que é dependente de dopamina, mas isso não é necessário para a pergunta que a gente quer responder aqui, que é a questão da atividade celular. Então, a gente mostra aqui que o locus coeruleus, ele é importante para a manutenção da ligação entre essas memórias. E aí, quando a gente olha para a célula, o tamanho da interseção é importante, a gente faz o experimento com o mini microscópio, né? Faz o mesmo experimento com o CAV-CRE, inibindo o locus coeruleus, certo? Só que a gente também coloca o GCAMP6F, para poder ver as células, né? Ficarem fluorescentes. A gente faz o experimento com 5 horas e a gente vê o que é que acontece. E aqui vocês veem claramente. As células detectadas quando eu coloco no contexto A, na condição controle, aqui é de um animal, exemplo de um animal. Quando eu coloco no contexto B, e aqui está o overlap, ou seja, a quantidade de células que estão codificando as duas memórias. Quando eu faço com o LC inibido, as células que codificam o contexto A, as células que codificam o contexto B, que é mais ou menos a mesma quantidade, mas é um outro grupo, porque as células que fazem os dois é bem menor, a quantidade de células é bem menor. Quando a gente faz para grupo, a gente vê que isso realmente é o que acontece, certo? Isso aqui é um exemplo de um animal, mas aqui para grupo é exatamente o que acontece. Então, o overlap aqui já está no sistema neuromodulatório, já está alterado. Quando a gente vai analisar a parte de estabilidade da coatividade, a gente também vê
fazendo todas as células por todas as células. Na verdade, aqui a gente está colocando um subset para ficar claro de ver. Mas aqui cada animal tem cerca de 300 células, né? Então, a gente vê aqui, ó, que esse nível aqui é o nível de estabilidade da coatividade. Quanto mais amarelo, mais estável. Na condição controle, tem muito amarelo. Na condição com o LC, né, com o locus coeruleus inibido, a gente tem muito mais azul do que aqui. Tem muito menos amarelo. O que significa dizer que a estabilidade da coatividade, elas disparando juntas, diminuiu, certo? Aqui para grupo, o resultado para grupo. E, por último, a gente mostra que esse fenômeno não está restrito ao hipocampo, tá? Esse fenômeno de ligação entre memórias, ele está envolvendo outras regiões. A gente tem um artigo aí que deve ser submetido ainda esse ano, que é mostrando em relação ao córtex pré-frontal, né? Que também é outra estrutura extremamente relacionada com a codificação de informação espacial em roedores. Mas aqui, nesse artigo que a gente já foi submetido, já está no bioRxiv e foi submetido e está em revisão na Neuro. A gente mostra que o córtex retrosplenial, que é uma outra região relacionada com codificação de informação espacial, é uma região medial nos roedores, mas na gente ela fica atrás do corpo caloso, né? Também em região medial. O córtex retrosplenial, se a gente usar um sistema que a gente chama de CIFOD-TTA, o que significa esse sistema? Em linhas gerais, é isso aqui, ó. Eu vou colocar um animal num contexto, vou identificar quais são as células que foram mais ativas, e depois eu tenho com luz, como fazer com luz, inibir ou ativar essas mesmas células. Eu identifico quais são as células e depois inibo ou ativo. Todo mundo aqui já ouviu falar de optogenética? Quem já ouviu falar? Ninguém? Pronto. Optogenética é uma técnica que a gente usa para quê? Foi desenvolvido através de algas. O que é que eles descobriram? Eles descobriram que existem canais iônicos em algas que as algas utilizavam para se guiar em regiões abissais. Então, quando elas percebiam um facho de luz, elas tinham que ir em direção a esse facho de luz, certo? Então, o que é que acontece? Eles modificaram geneticamente esses canais e colocaram em neurônios. E a gente modifica um pouco a conformação dessas proteínas para que elas sejam sensíveis a uma faixa, uma banda do espectro luminoso específico. Nesse caso aqui, luz azul. Foi o primeiro a ser desenvolvido, que é o chamado Channel Rhodopsin. Olha que interessante. A gente consegue pegar essa célula. Quando a gente liga a luz azul, o que é que acontece? É um canal que está na membrana, não é isso? Canal iônico. Ligo a luz azul, ele é sensível a essa luz, ele abre o canal, entra sódio, a célula dispara. Então, eu consigo controlar quando a célula dispara com luz. Isso se chama optogenética. E aqui é um sistema um pouquinho mais rebuscado que a gente, além de conseguir ligar, a gente indica, eu quero ligar essa célula. Ou seja, eu marco quais são as células que foram ativas num determinado contexto e só ativo elas. O que é que eu faço aqui? Eu mostro que quando eu marco as células que estavam nesse contexto A, quais foram as células que estavam ativas em A? Pronto, marca essas aí. Aí eu vou e ligo a luz, o animal no home cage. Eu ligo a luz e ativo de novo essas células, mesmo o animal não estando no contexto, ativo as mesmas células, ele no home cage, e aí eu pego e coloco ele em B e faço todo o processo de linking de novo, né? De ligação entre memórias. O que é que acontece? Para os animais controle, eles não ligam. Mas quando eu ligo essa luz aqui, é como se eu estivesse colocando o animal no contexto de novo. E aí, ele vai fazer o link. Com um dia, ele ainda faz link. Com 2 dias, já não faz mais. E aí, a gente faz esse link aqui. Então, a gente demonstra que outra região que está relacionada com memória espacial, que é o córtex retrosplenial, ele também está relacionado nesse tipo de comportamento, que é a ligação entre memórias. E aí, a gente faz. E os mecanismos celulares? Overlap, também, mesma coisa. 7 dias, olha o tamanho do overlap pequenininho. 5 horas, olha o tamanho do overlap. Né? Para os grupos, a gente vê aqui. Atividade.
Estabilidade da atividade neuronal, mesma coisa. Coatividade, mesma coisa. Então, todos os fenômenos que a gente viu no hipocampo, a gente viu também no retroespinhal, certo? E aí, para terminar, eu vou apresentar mais uma coisa que foi um desafio que o Alcino me propôs, da gente estudar o que é que acontecia em modelo animal de doenças específicas. E aqui, no caso, a síndrome de Noonan. Tá? E aí, para quem não conhece, a síndrome de Noonan é uma síndrome que tem incidência de 1 em 2.500 nascidos vivos. Ela cursa com alterações morfológicas no corpo das crianças, né? E também relacionada com déficits cognitivos, tá? Por que que a gente estudou a síndrome de Noonan? Por quê? Porque a síndrome de Noonan é uma rasopatia, ou seja, ela está envolvida na via de sinalização RAS-MAPK, tá? Uma proteína chamada RAS, e tem várias doenças que estão relacionadas a essa via de sinalização. Então, a gente tem aqui fatores de crescimento, aqui são vários tipos de ativação que existem para a RAS, e a RAS, ela leva a hiperexpressão de MEK, ERK vai para o núcleo, fosforila CREB e continua. Deu para entender por que é que a gente está chamando isso? A gente já mostrou que o CREB é quem liga o sistema de ligação entre memórias, né? Ele aumenta a estabilidade. Ok. Se o CREB está envolvido no NAN, então ele pode estar envolvido também na ligação entre memórias dessas pessoas. Então, o que é que acontece? A gente pegou esses modelos animais que tem essa mutação chamada PTPN11, né, relacionada com a expressão dessa proteína chamada CHIP2, que é a definição da síndrome de Noonan. A grande maioria das 50% das mutações que causam a síndrome de Noonan são nesse gene. E o que acontece com a síndrome de Noonan é uma hiperexpressão, não uma hipoexpressão. É uma hiperexpressão dessa cascata. Ok? E aí a gente pensou, poxa, então, se tem muito CREB, vai ligar muito o sistema e eles vão fazer link de memória. Não é bem assim. Vou mostrar um pouquinho aqui na frente. Só para mostrar aqui por que a gente começou a fazer isso, porque um colega lá no laboratório, em 2014, antes de eu chegar lá, inclusive, já tinha demonstrado que esses animais, utilizando dois tipos de animais, de modelos animais, um animal transgênico, com a mutação chamada D61G desse gene, PTPN11, e ele apresentava déficit de memória espacial, e ele fez isso também do ponto de vista específico, não só com a mutação no corpo todo do animal, mas a mutação restrita ao hipocampo, induzida por vírus, essa mesma mutação D61G, e causou exatamente o mesmo tipo de alteração comportamental. Ou seja, a memória espacial, certo? Então, ele já tinha mostrado isso, agora a gente queria saber o que acontecia com a ligação entre memórias. E o que acontece? Eles não ligam. Apesar do sistema de ligação do CREB, que é quem liga o sistema, está hiperexpressado, parece que é aquela questão do Dodson, né? Dodson, que é a curva do invertido. Se você tiver muito, é ruim. Se você tiver pouco, é ruim. Você tem que ter o ideal. Certo? Então, eles também não ligam o D61G. Quando a gente vai olhar para a parte neuronal, o que é curioso? A gente fez esse experimento aqui, que é A, 7 dias B, 5 horas C. E depois a gente fez, 2 semanas depois, esse experimento que a gente bota o mesmo contexto. D, 7 dias D, 5 horas D. Então, contextos diferentes e mesmo contexto para ver se tinha alguma diferença. O que é que acontece? Não há diferença. Ou seja, o tamanho da interseção não é útil para identificar se o animal vai ligar ou não, se ele tem a síndrome de Noonan. Não é útil. Essa informação não é útil. Então, essa qualificação tem que estar em outros níveis. Quais são os níveis? Estabilidade da atividade neuronal e estabilidade da coatividade. Estabilidade da atividade neuronal, a gente usou aqui um codificador. Quantos minutos eu tenho mais? Acabou? Já chegou, mas você pode continuar para você fazer o encerramento. Não, tá terminando. Então, aqui a gente tem a acurácia do decodificador. A gente usou um decodificador computacional
Para quê? Ó, a gente falou do computador. Toma aqui a atividade desses neurônios. Me diga aí em que contexto o animal estava. No A ou no B? No A ou no C? No B ou no C? Certo? E aí a gente fez o quê? Para 7 dias, está em verde, para 5 horas em vermelho. E o que é que a gente vê que destaca aqui? Ele consegue dizer se é no wild type, certo? Aqui é wild type. Se os contextos são diferentes ou iguais, quando ele está 7 dias de diferença. Mas quando ele está 5 horas de diferença, não consegue. Por quê? Porque eles ligam. Esses contextos ficam ligados. A atividade celular é tão semelhante que ele não consegue dizer se ele está no contexto B ou no contexto C. Ou se eles estão no mesmo contexto. Quando eu faço isso para o Nunan, o que é que acontece? O contrário. 7 dias, ele não consegue. Mas 5 horas, ele consegue diferenciar. Se ele consegue diferenciar 5 horas, os contextos, significa que ele não liga os contextos. A atividade é tão diferente que ele não liga. Certo? Então, consigo mostrar que na estabilidade da atividade neuronal, há alteração nesses animais. E na coatividade também. Se eu faço aqui, o preto aqui é a diferença de 7 dias e 5 horas do wild type, e o roxo é a diferença de 7 dias e 5 horas do Nunan. Você vê que o wild type tem diferença de 7 dias para 5 horas no padrão de coatividade. Mas o Nunan não tem. Não tem diferença. Então, resumindo o que a gente tem que, quando a gente considera 5 horas que os animais deveriam ligar, 5 horas de diferença entre os contextos, no wild type acontece tamanho da interseção, ok. Estabilidade da atividade neuronal, ok. Estabilidade da coatividade neuronal, ok. O que é que acontece com as memórias? Boto ele na vermelha, ele lembra do choque. Memórias ligadas. No Nunan, tamanho da interseção, ok, mas a estabilidade da atividade neuronal está mais baixa e a estabilidade da coatividade também mais baixa. Então, essas memórias são independentes. Eles não fazem essa ligação. Beleza? E é isso. Gostaria de agradecer, então, aos meus colegas lá de laboratório da UCLA, essa parceria que a gente tem até hoje. A gente tem mais esse artigo, mais 2 artigos para submeter ainda esse ano, e no total aí, acredito que mais 5 para a gente fazer nessa caminhada. A minha nova casa aqui, o Senai Cimatec, a minha família, porque passar 3 anos e meio com pandemia no meio, fora de casa, não é fácil. E sem eles eu não teria conseguido. E meus estudantes, etc., os colaboradores da equipe do Miniscope que desenvolveu o mini microscópio lá na UCLA, o Daniel Aroni e o Federico, e as instituições financiadoras. É isso. Obrigado. Bem, Daniel, muito obrigado pela sua palestra. Excelente, muito bom conhecer um pouco dos seus dados e parabéns por tanto dado interessante que você trouxe aqui para a gente. Estamos abertos já a perguntas, viu, gente? Quem tiver no chat, quem tiver no Zoom, pode ficar à vontade para fazer seu comentário. Enquanto o pessoal vai, e quem tiver aqui presencialmente, fica à vontade para levantar a mão. Já escrevi Fred já, e a gente vai fazer essa a alternância entre pergunta no chat e pergunta aqui presencialmente. Fred, enquanto o pessoal está registrando, vou só iniciar um comentário aqui com ele e eu já passo para você a palavra. Eu fiquei interessado, na verdade, quando você trouxe seu primeiro slide, 1º de maio, você vê que eu não me contive. Eu falei logo, eu lembrei de 1994, e eu não tinha associado ligação, você só botou a data ali, eu não tinha associado ligação de memórias. Mas quando eu lembrei da morte de Senna, na mesma hora eu lembrei de como era o teto da sala onde eu estava, como era o sofá que eu estava sentado. Então, bem interessante realmente isso. Não lembrei nada de 2 horas antes, mas do momento ali eu lembrei de tudo. E outro resultado que achei bem interessante foi sobre CCR5. A gente que trabalha com imunologia, então acaba ficando... tem alguma coisa sobre essa mutação, aquela delta 32, que 1% da população europeia tem, que tem associação com proteção para HIV, tem alguns medicamentos para HIV, inclusive, que bloqueiam o CCR5. Tem alguma coisa relacionada à ligação de memórias e esse tema, não? Sim, Se sim. você puder mais para cá. Na verdade, no final desse artigo, se vocês puderem dar uma lida depois,
A gente publicou ano passado na Nature. No final desse artigo, a gente mostra que o que é que acontece? Quando você, com o passar do tempo, existe um fenômeno, melhor explicando assim, existe um fenômeno que a gente sabe que as pessoas que, que têm HIV, hoje com as medicações, né, que a gente tem para poder controlar a doença, as pessoas vivem mais. E a gente vê que acontece um processo de declínio cognitivo um pouco mais cedo dessas pessoas. Então, esse declínio cognitivo, a gente sugere no final do artigo, a gente mostra em modelo animal de animais mais velhos, a gente mostra que acontece devido ao aumento de CCR5. É como se o CCR5 fechasse a janela mais cedo. Você tem muito mais CCR5 e você fecha a janela mais cedo. E aí a gente fez um teste com uma droga que é utilizada exatamente para inibir o CCR5, que é o Maraviroc. Isso. Exato. Então a gente usou o Maraviroc lá e a gente mostra que o Maraviroc faz com que você estenda de novo essa janela de ligação. Entendeu? Então, existe sim essa relação e existe uma outra colega lá que estava trabalhando exatamente nessa intenção de fazer uma relação com o HIV e a ligação de memórias. Legal. Daniel, parabéns. A gente estava junto lá no Pint of Science, eu já conheci um pouco do seu trabalho. Excelente apresentação, você contou a historinha do início, meio e fim. Eu, que não sou da área, entendi quase tudo, né? Lógico. Agora, eu fiquei curioso, na verdade, como eu sou leigo nesse assunto, estou curioso em relação ao humano. Né? Você mostrou todos os experimentos em modelo animal. Logicamente, a gente não vai poder colocar um eletrodo na cabeça de um ser humano, mas como é que a gente pode fazer estudos em humanos? Como é que extrapola isso para o ser humano? É só uma curiosidade mesmo. Para fazer estudo humano é uma dificuldade realmente, como você está falando. A gente tem as limitações éticas e que são importantes de estarem aí. O que a gente pode fazer, na verdade, por exemplo, os neurônios estão ativos, certo? Eles têm algum tipo de atividade subjacente que está acontecendo. O grupo de neurônios, quando eles se ativam, eles produzem uma atividade correlacionada ou cooperativa, de uma certa forma, que produz oscilações neuronais. Essas oscilações, sim, podem ser detectadas e as tecnologias estão avançando cada vez mais para que a gente consiga detectar essas oscilações no cérebro. Então, se a gente fizer uma correlação indireta entre células e oscilações, e depois oscilações com comportamento, a gente pode fazer, ok, se eu sei que as células estão alteradas assim, eu sei que as oscilações vão estar alteradas assado, e aí eu posso predizer o comportamento. Então, eu posso utilizar métodos não invasivos para poder investigar isso aí. Outras coisas que podem ser feitas, do ponto de vista de intervenção, porque isso é mais a questão observacional, mas do ponto de vista de intervenção, aí são técnicas que vão ser utilizadas no futuro, provavelmente, é assim, a gente tem o espectro de frequência, o espectro de luz, que a gente utiliza, por exemplo, para manipulação com optogenética, como eu mostrei ali, né? Que você consegue ligar ou desligar uma célula apenas com luz, certo? Então, o que é que a gente pode fazer com isso? Existem as frequências, né, de próximos do vermelho ou infravermelho. Essas frequências têm uma penetrância através do crânio. Então, se a gente conseguir desenvolver as moléculas, e isso já tem gente fazendo, né? Desenvolver as moléculas que são sensíveis a essas frequências, você consegue fazer o mesmo tipo de manipulação que você faz num camundongo, no rato, só que utilizando luz vermelha que atravessa o crânio e de forma não invasiva. Então, existem essas possibilidades. Isso é uma das coisas também que mais me apaixonou, assim, de ir, apesar de ser médico, mas de estudar camundongos e ratos, etc., é porque eu posso ver, assim, o tutano, digamos assim, dos mecanismos e eu poder avaliar o quanto essas tecnologias podem ser utilizadas daqui a 5, 10 anos. Porque aquilo que a gente vê em camundongo ali, num momento, daqui a, sei lá, 5, 10, 20 anos, uma hora vai estar em ser humano. A questão é a gente analisar do ponto de vista tecnológico como a gente pode fazer isso acontecer.
E o fato de ser engenheiro, acho que contribuiu também, né? Também. Eu vou passar a palavra para o Mittermeier, eu tenho uma pergunta, um comentário, mas temos também manifestações aqui no chat, Sim. várias pessoas parabenizando, agradecendo Obrigado. pela sua apresentação. Temos o Mauro, o Washington, o Wilson, Viviane, Neuzaí, Alana, todo mundo parabenizando você. Obrigado. Obrigado. Mittermeier. Meu professor. Oi, Daniel. Eu, na verdade, estava assistindo no laboratório, Sim. mas fazer perguntas é complicado para eu digitar. Primeiro, te parabenizar. Realmente, eu gosto que as palavras, faça as palavras de Fred, minhas palavras. Você fez uma apresentação extremamente didática. Me fez entender, acompanhar, manter preso. Parabéns. Realmente é uma coisa difícil. Isso é o número 1. Número 2, ver que você é o cara que está no caminho certo da ciência. E aí eu vou buscar um pouco, não sei se é memória cortical ou, sei lá, como você falou, no hipocampo. Há uns anos atrás, saiu um artigo na Scientific American, do editor Hogan, onde ele dizia que o fim da ciência, que estava tão caro você fazer uma experimentação, o fim da ciência no sentido de uma ciência disruptiva, uma ciência, né, que os experimentos seriam muito caros e que tinha muito dinheiro, como esse super que os caras fizeram lá na Suíça. Aí depois sai um artigo da editora da Nature, onde ela diz o seguinte: o que falta descobrir? E aí ela chama atenção se alguém que já ganhou um prêmio Nobel, e aí foi curiosíssimo, na área de imunologia, e quisesse ganhar um segundo, teria que ir para a neurociência, que é o que você está fazendo. Pasme, 2 pessoas fizeram isso. O Crick, da dupla hélice do DNA, e o outro, o professor Tony Gall. Tony Gall ganhou o prêmio Nobel para a questão das imunoglobulinas, a suíte de imunoglobulina. E eu fui para uma reunião em 2002, na Califórnia, que era sobre The Days of Molecular Medicine, e o professor Tony Gall estava lá para dar uma palestra, e eu pedi perguntei, queria convidar ele para vir para aqui, para o centro de pesquisa. Disse: professor, a gente vai fazer um evento lá em imunologia. Ele disse: eu não estou vendo que o senhor não está me acompanhando. Eu disse: por quê, professor? Eu estou estudando memória. Ele estava estudando memória. Quer dizer, isso mostra. Bom, isso só comentário para mostrar que talvez, espero que você realmente, com o seu entusiasme jovens que estão aqui, para que entrem na neurociência. Bom, agora sobre, concretamente, o que você fala do CCR5. Em Chagas, alguns trabalhos demonstraram de que os indivíduos, obviamente, fazem uma atrofia cerebral, e o Jean Maria até trabalhou um pouco com isso, né? Mostrando a atrofia cerebral no chagásico, e quando ele compara com um indivíduo que tem a cardiomiopatia dilatada, com a mesma fração de ejeção ventricular esquerda, né? Aí tem o mesmo grau de atrofia. Mas quando você vai para a atividade cognitiva, parece que o indivíduo chagásico ele tem uma maior perda de atividade cognitiva, e não seria dependente, por exemplo, de oxigenação, mas sim por conta de você ser infectado com um parasito, que você estaria estimulando a produção de radicais livres. Então, eu te pergunto, além do CCR5, você tem explorado a possibilidade de ver radicais livres que poderiam estar interferindo, por exemplo, na atividade cognitiva? Interessante, interessante. Primeiro, eu quero dizer que o Tonegal, inclusive, é meu avô científico. Ele foi o orientador do Alcino, que foi o meu orientador lá na UCLA. Então, e ele tem trabalhado realmente bastante nessa área de neurociência. E, assim, muita gente também não só entra na neurociência, mas escreve. Tem gente escrevendo sobre consciência, principalmente, né? Muito ganhador do Prêmio Nobel, escrevendo sobre consciência. E gostaria também de falar dessa questão do acabar a ciência, né? A ciência acabou, não tem mais. Não, tem muita coisa para ser descoberta, do ponto de vista de mecanismo, principalmente. E acho que o grande gargalo da ciência agora não é a tecnologia. A gente está meio confuso. É a mesma coisa que está acontecendo do ponto de vista político, etc., que é tanta informação que as pessoas não sabem processar. Se você tiver qualquer pergunta, praticamente qualquer, eu diria quase qualquer pergunta hoje, do ponto de vista de análise computacional de dados, da minha área, por exemplo,
eu entro na internet e acho um dado que me ajuda a responder. Ou seja, o problema não é a tecnologia para tirar dado de animais, de gente, etc. O problema é a pessoa ter conhecimento profundo a ponto de fazer as perguntas certas. E saber, fazendo a pergunta certa, saber onde achar o dado que vai responder essa pergunta. Então, sobre o que o Fred me falou, a colocação de animais e humanos, a ressonância magnética não ajudaria a ver fluxo sanguíneo, então, de área de atividade? O problema ajudaria, mas o problema da ressonância é a resolução temporal. Porque quando a gente bota eletrodo, a gente vê em milissegundo. Quando a gente bota o calcio imaging, hoje a gente consegue ver também em milissegundo, mas não tanto. Mas o sinal de ressonância ele é na casa de segundos. Tem coisas que a gente não consegue ver com a ressonância. E respondendo finalmente a questão do Chagas e de radicais livres, eu não estudei essa parte, não sei muito sobre a questão de radicais livres. Aí eu não sei se eu poderia te ajudar tanto nisso. Mas é bastante interessante. Eu não sabia que o Chagas também tinha déficit cognitivo em um grau. Legal. A gente tem mais pessoas parabenizando aqui no Obrigado. chat. Temos duas perguntas no chat, depois eu passo a palavra para a Natália, que ela se inscreveu também, e eu acho que, pelo avançar da hora, acho que vai ter que encerrar com a Natália. Então, tem a pergunta da Camila, ela parabeniza você, e queria perguntar se vocês já avaliaram essas atividades de memória e suas alterações no contexto de alergias alimentares, e se você acha que tem essa relação. E o Washington, vou emendar já a segunda pergunta aqui, se você me permite. O Washington pergunta se você poderia comentar um pouco sobre esse sistema de memória e o aprendizado que capacita a pessoa a classificar coisas em categorias diferentes. Então, a alergia alimentar e a classificação. Certo. Alergia alimentar, não conheço nada. Assim, existem sim fatores imunológicos, como o próprio CCR5, enfim, que são conhecidos mais pela sua função imunológica, e outros fatores que estão relacionados com a atividade neuronal. Mas, do ponto de vista de alergia, eu não sei, sinceramente, eu não saberia responder. E a outra pergunta foi do Washington. sim, da classificação. Exato. Ok. Em relação à classificação, como eu falei, a gente organiza a memória do nosso cérebro de uma determinada forma que a gente consiga recuperar essa memória quando ela for necessária para algum tipo de, evolutivamente, a gente selecionou mecanismos que sejam úteis para a gente sobreviver e reproduzir, etc. Só que essa organização, ela tem várias dimensões. Ela não tem só a dimensão temporal, que é o que eu mostrei aqui, o que é mais, digamos assim, mais direto e mais fácil da gente avaliar experimentalmente. Mas existe uma dimensão que nós seres humanos usamos muito mais, que é a dimensão semântica de correlação. Né? E para isso, existem alguns tipos de análise, né, que lá no laboratório, por exemplo, a gente tem utilizado, que é análise semântica, né, de discurso semântico. Por exemplo, tem uma colega do doutorado, que ela é psiquiatra, e o que é que ela fez? Ela avaliou, por exemplo, uma pessoa que tem o primeiro surto psicótico. A gente não sabe qual é o diagnóstico dessa pessoa. A gente não sabe se ela teve um distúrbio metabólico, pode dar surto psicótico. A gente não sabe se ela se ela é esquizofrênica. A gente não sabe se ela é bipolar, em mania, que teve um surto psicótico. Primeiro surto, o psiquiatra fica no limbo. Ele não sabe o que é que ele vai fazer. Ele tem que fazer uma investigação mais longo prazo. Só que a pessoa já precisa de medicação, às vezes, logo no começo. E aí? O que é que você faz? Você tem que chutar. O que é que o psiquiatra faz? O que é que tem escrito na literatura? A pessoa em mania, ela tem verborragia, taquilalia, fala muito, fala rápido. E a pessoa com esquizofrenia, ela tem um afeto embotado. Ela fala pouco. O que é que essa colega fez? Ela pegou e gravou, pedia para os pacientes, me conte aí o último sonho que você teve. E gravou a informação desses pacientes. E aí, com a análise dessa gravação, ela consegue dar uma nota e dizer para a pessoa, essa pessoa tem X% de ser esquizofrênica, X% de ser bipolar, ou de ser o controle, uma pessoa teve um distúrbio metabólico e teve um surto psicótico. Então, o que acontece é que existe muita informação, um outro canal para a gente tirar informação das pessoas é a fala. E eu acho que para a gente auxiliar nessa questão de classificação, principalmente do ponto de vista semântico, tem como a gente fazer através de fala.
Do ponto de vista neurofisiológico, para identificar classes, depende da variabilidade dessa classe e da distância entre as classes. Então, se você quer diferenciar entre gato e cachorro, por exemplo, vai ser meio difícil, porque eles têm muitas características semelhantes. Agora, se você quer diferenciar entre gato e carro, você pode até diferenciar, e isso já tem evidências mostrando com EEG, inclusive, você consegue diferenciar se a pessoa está pensando no animal ou se a pessoa está pensando numa coisa. Isso é relativamente tranquilo. Mas do ponto de vista semântico de coisas mais próximas, mais específico, é mais complicado. Posso ir? Obrigada. Parabéns, né? Excelente, interessantíssimo toda a sua palestra. E, na verdade, tinham duas perguntas. Uma um pouco no sentido do que Fred e Rita já discutiram aqui, de aplicar isso em humanos, principalmente na síndrome que você trouxe, né? Então, um modelo bem específico, que é possível avaliar esse tipo de alterações neuronais com essas ferramentas, mas eu queria te perguntar se esse padrão de alteração que você mediu nos camundongos, esse nível são dados muito refinados, né? Isso seria possível de também avaliar nos pacientes, no caso dessa síndrome, e trazendo para o seu modelo experimental, você induziu a mutação, não foi isso? No hipocampo, especificamente com o vírus. Exatamente. Se isso é revertido, o comportamento também se reverte? Pensando, obviamente, na engenharia genética, que também tem um campo crescendo muito aí, né? Pensando um pouco mais na intervenção, que você também já discutiu um pouco. Então, são essas duas perguntas. Certo. Em relação a essa mutação específica, a gente já mostrou em um outro artigo que, utilizando uma estatina, chamada lovastatina, a gente consegue reverter parte dos problemas de memória espacial desses modelos animais. Inclusive, está sendo rodado um ensaio clínico para pacientes com síndrome de Noonan para isso. Eu testei, né? Eu fiz experimento com isso. Não mostrei aqui porque a gente está falando de um outro caso específico, né? Da parte celular e de redes. Mas, do ponto de vista comportamental, eu também consigo recuperar a ligação entre memórias utilizando lovastatina, né? Então, existe essa possibilidade. Agora, a investigação com esse nível de detalhamento, como você perguntou, de atividade celular, etc., realmente a gente ainda tem dificuldade de fazer isso nas pessoas. Mas eu acredito que isso é uma limitação que com o tempo, vai diminuindo, vão diminuindo essas limitações com o desenvolvimento da tecnologia. Mas ainda é um gargalo, eu confesso. Se você perguntou alguma outra coisa, não? Sobre a reversão da engenharia genética, não foi? Sim, da reversão da engenharia genética. Eu devia ter anotado as coisas. A questão de reverter geneticamente. Bom, a gente induz, aqui é fácil porque ele induz a hiperexpressão da proteína. Com CRISPR, por exemplo, a gente não chegou a usar CRISPR aqui, mas com CRISPR você pode, inclusive, fazer uma deleção, né, desse gene e diminuir essa expressão, né? A lovastatina, o que é que acontece? Existe um processo molecular, que é a isoprenilação da proteína Ras, que é necessária para ela ir para a membrana e exercer sua atividade. Quando a gente dá lovastatina, por exemplo, ela inibe essa isoprenilação. Existem alguns tipos de que a gente pode fazer também nessa via, inibindo essa proteína que faz a isoprenilação, certo? Então, tem vários tipos de mecanismos que a gente pode utilizar, inclusive genéticos, para tratar essas enfermidades. Daniel, muito obrigado. Acho que a gente podia passar a manhã toda aqui, o dia todo conversando, certamente, mas infelizmente eu tenho que fazer esse papel chato aqui da gente se manter em tempo. Queria agradecer imensamente a sua presença aqui, realmente foi muito interessante. Você viu pelo interesse dos pesquisadores, não temos tantos especialistas aqui com neurociências, você sabe disso, mas mesmo assim despertou o interesse de várias pessoas. Então, a porta da Fiocruz Bahia está sempre aberta para você, como a gente comentou com Milena ali mais cedo, quando a gente chegou, viu? Fica à vontade para estreitar ainda mais essa colaboração. Obrigado. E agradeço também a todos que estiveram presentes aqui
auditório, presencialmente aqui, e a todos que estão virtualmente aqui presentes também. Então, desejo a todos uma ótima sexta-feira e um bom final de semana a todos. Um abraço. Obrigado, professor. Não, você